Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. O tema de hoje é o homem que Deus não ignorou. Você quer ser um homem e uma mulher que Deus não ignora? Você quer ser alguém que Deus escuta a oração? É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Atos 10, nós saímos então do capítulo 9 e adentramos o capítulo 10, verso 1, o texto diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus, davam esmolas ao povo, orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações de esmola subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Olha que interessante, que o Espírito de Deus fale ao seu coração, hein? Deixa o Espírito Santo ministrar aí. Cornélio era um soldado romano, não era judeu, não fazia parte do povo de Israel. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, generoso e um homem de oração. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa que eu aprendo aqui é que antes de qualquer coisa, Deus sempre vê o nosso coração. Antes de ver a sua religião, antes de ver a igreja que você participa, a sua denominação, a primeira coisa que Deus vê é o nosso coração. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê lá em 1 Samuel, que Deus olha o nosso coração. E Deus viu o coração de Cornélio, Deus viu o que ninguém via. Deus não olhou título, Deus não olhou função, Deus não olhou cargo, Deus viu Cornélio orando. Deus viu Cornélio ofertando. A Bíblia diz que Deus encontrou em Cornélio um homem piedoso, um homem temente, um homem quebrantado. E aí eu quero te perguntar, o que o Senhor tem visto ao teu respeito? Porque às vezes todos nós vemos você no culto, todos nós vemos você cantando, todos nós vemos você se denominando cristão, mas e nos bastidores? O que Deus vê? Ele vê você orando como ele viu Cornélio? Ele vê a sua oferta? Porque eu vejo às vezes você entregando o seu envelope, você fazendo um pix. As pessoas veem você às vezes dando uma esmola na rua, mas Deus, ele vê a quantidade, ele vê o como. Sabe por quê? Tem gente que engana, tem gente que coloca o envelope vazio, tem gente que entrega as sobras. E aí engana todo mundo, mas não engana a Deus. Deus viu a oração de Cornélio, Deus viu a generosidade de Cornélio, Deus viu um Cornélio quebrantado, piedoso. O que Deus vê? Deus vê integridade em você, Deus vê santidade, porque Deus vê primeiro o coração. Segunda coisa, Deus presta atenção em quem ora. Deus está vendo todo mundo, mas ele presta atenção em quem ora. Suas orações subiram aos céus. É o que o anjo disse para Cornélio. Que frase poderosa, que frase maravilhosa. Olha o que a Bíblia diz. E é coerente. Clame a mim e eu responder-te-ei. Bata a porta e ela será aberta. Peçam em meu nome e vocês receberão. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Olha, Deus está vendo todo mundo, mas ele presta atenção em quem ora. Os olhos do Senhor, o salmista diz no capítulo 34, verso 15, voltam-se para o justo e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Deus escuta as orações silenciosas. Deus presta atenção na oração feita no quarto. Deus está prestando atenção no teor da sua oração. Então, olha só. Deus vê o coração, Deus presta atenção em quem ora e a generosidade do nosso coração fala com Deus. A generosidade também fala com Deus. O anjo menciona que Deus ouviu a oração e viu a generosidade de Cornélio. A sua generosidade também é uma oração. A sua oferta também é uma oração. E eu te pergunto, se a gente fosse levar em consideração as suas orações e as suas ofertas,
O quanto que isso tem subido ao céu? Porque às vezes você é alguém que fala muito de Deus, mas ora pouco. É alguém que serve muito, mas ora pouco. É alguém que ajuda muito, mas oferta pouco. É alguém que está sempre muito presente, mas não entrega oferta. E o anjo disse, olha, Deus recebeu a sua oração e a sua oferta. Terceira coisa que eu percebo aqui é que Deus sempre responde no tempo certo. O texto diz que por volta das 3 horas da tarde ele teve uma visão. 3 horas da tarde era tradicionalmente o horário da oração. Cornélio estava fazendo o quê? Orando quando Deus respondeu. E a Bíblia diz isso, né? Clame a mim, eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tenho preparado para vós. Jeremias divide a oração em 3 partes. Você clama, e essa é a primeira parte, mas as 2 outras partes é Deus falando com você. Ele responde e ele anuncia. O interessante é que a gente muitas vezes abre mão disso e foca apenas no nosso clamor. Mas o que muda a minha e a sua vida não é o que nós falamos com Deus, é o que Deus fala conosco. Só que a gente entra na oração só para falar, a gente não entra para ouvir. A gente entra para falar porque na verdade a gente não tem tempo para ouvir. A gente não quer dar tempo para Deus falar, porque a gente já entra apressado, entende? Então a Bíblia diz, clame a mim e eu responder-te-ei e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Deus quer responder a sua oração e Ele ainda quer trazer para você uma visão de futuro. Mas quando? Quando você parar para ouvir, quando você parar e dar atenção para Ele. A quarta coisa que eu aprendo é que Deus conecta as pessoas para cumprir propósitos. Atos 10:5. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão que também é chamado Pedro. Agora Deus vai conectar Simão, Pedro com Cornélio com um mesmo objetivo. Da mesma forma que Deus está aqui falando com Cornélio, Ele também está lá falando com Pedro. Ou seja, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele está aqui falando com você e Ele está lá falando com outras pessoas também. Esse é o nosso Deus. É assim que Ele trabalha. Ele vai movendo pessoas para cumprir propósitos. Por isso eu quero que você reflita agora, né? Primeiro, Deus, Ele olha o seu bastidor, Ele vê o seu secreto. Como é que tá a sua vida de secreto, de bastidor? Você tem sido, de fato, um homem, uma mulher íntegra, que tem vivido em santidade? Porque Deus vê o coração. Como é que andam as tuas motivações e intenções? O que você faz quando não tem ninguém vendo? Você está orando, tendo uma vida de oração? Você está jejuando? Você está ofertando? Segundo, como é que anda a frequência das suas orações? Você tem sido um homem, uma mulher de oração? Terceiro, você tem sido alguém generoso, um ofertante, um dizimista fiel? Você tem sido alguém que Deus, de fato, tem recebido como oferta a vida de oração? As ofertas têm recebido de forma agradável, têm subido de forma agradável? Você tem esperado em oração a resposta de Deus ou você está entrando só para falar e não entra para ouvir? Aquilo que Deus está falando aqui com você agora, Ele também está falando com outras pessoas, Ele vai conectar vocês. Como é que anda a sua vida com Deus? Eu queria que você comentasse aqui com uma palavra. O que você tem apresentado a Deus com frequência? Oração, generosidade ou oração e generosidade? O que você tem ofertado a Deus com mais frequência? Oração, generosidade ou oração e generosidade? Porque o que chamou a atenção de Deus é que Cornélio orava e ele ofertava. Orava e era generoso. Isso subiu e alcançou o coração de Deus. E a minha oração é que hoje Deus possa olhar sim como Ele olha para todos, mas que Ele possa prestar atenção em mim e em você. Lembra que a gente começou dizendo que o tema desse devocional é o homem que Deus não ignorou? Que eu e você sejamos pessoas que Deus não ignora, pessoas que Deus presta atenção a partir da vida de oração e da generosidade das ofertas. Pai, nos ajuda a romper com todos os paradigmas que nós temos, ó Pai. Com toda a falta de disciplina, nos ajuda, Senhor, para que tenhamos uma vida de oração, mas que também, Pai, possamos traduzir a nossa espiritualidade em ofertas de generosidade, Pai. Muda o nosso coração e que o Senhor encontre em nós, de fato, um povo fiel, grato e generoso. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe, se inscreva nesse canal, compartilha com todo mundo. Um grande abraço e até amanhã.